Fala galera, e aí? Tudo bem com todos? Espero que sim. Vamos então continuar o nosso estudo de transição planetária. Ora, eu já ia falar perturbações espirituais. Vocês acreditam? Mudamos de livro já. Agora nosso estudo é de transição planetária, também de Divaldo, também do Manuel Filomeno de Miranda. Vamos continuar aí essa saga que tem sido incrível, de muito aprendizado, de muitas informações interessantes, né? Hoje vai ser a nossa segunda aula e nós estudaremos os capítulos 4 e 5. Vocês notaram que são capítulos curtos até, comparados até com perturbações espirituais, né? São capítulos bem curtinhos. Hoje até daria para fazer 3, mas eu preferi por fazer só 2, porque às vezes eu me empolgo, né? Vou falando muito, vou desenvolvendo e uma aula muito grande, de 50 minutos, 1 hora, eu acho que fica cansativo. Acho que vocês ficam enjoados de me ver, de escutar a minha voz. Então, tá, é melhor uma aula de 30 a 40 minutos. Vamos tentar fazer nesse tempo, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso estudo de hoje. Bom, capítulo 4, Roteiros Terrestres. Como vocês sabem, né? Você que com certeza assistiu a última aula, esse livro vai ter um foco naquele desastre que aconteceu em 2004, que foi o tsunami, né? Várias regiões, vários países foram atingidos, mais de 200 mil pessoas morreram na época, e foi uma grande tragédia que a humanidade sofreu, todo mundo acompanhou, ficou muito sentido com a situação, foi uma coisa muito triste. Então, esse livro vai mostrar a parte espiritual que aconteceu aí nessa tragédia. Então, o Miranda, que estava lá na colônia dele, ele já tinha sido informado do que tinha acontecido, eles tinham projeções, inclusive, bem fiéis sobre o momento da onda, o momento que a onda atingiu as pessoas, os desencarnados que lá estavam, e eles estavam decididos a auxiliar de alguma forma os desencarnados e os encarnados que tinham ficado por lá, né? Que estavam sem os seus parentes, sem seus bens, sua casa. Então, Miranda se comprometeu a participar de uma caravana específica para ir até lá, até a região afetada, para ajudar, né? Então vamos lá, vamos para o nosso capítulo. Miranda estava otimista com o futuro do planeta. Vocês se lembram que no capítulo passado ele tinha tido a oportunidade de escutar uma palestra de um ser literalmente de outro planeta, literalmente, e que falava várias coisas, né? Entre elas que outras pessoas que não eram do planeta Terra, que estavam em planetas mais evoluídos, iriam reencarnar para tentar ajudar aí no equilíbrio, na chegada da regeneração. Essas pessoas iriam reencarnar para nos ajudar e que iam acontecer coisas ruins realmente, né, que fazem parte do processo de transição, mas que isso ia passar, que Jesus estava no comando da situação, ele mesmo tinha convidado esses outros espíritos para estarem aqui nos ajudando, então as coisas iam se resolver. Então, depois dessas novas informações, Miranda ficou um pouquinho mais otimista, né? Então, ele fala o seguinte pra gente: desde as remotas páginas do Evangelho de Jesus, assim como nas narrações do Apocalipse, e mesmo antes, existem revelações em torno de um mundo feliz na Terra, após as terríveis flagelações que alcançariam as criaturas e as dilacerações que sofreria o planeta. Então, depois de todo isso, foi como o palestrante falou no capítulo passado, né? É preciso que se chegue ao fundo do poço. O planeta precisa chegar ao fundo do poço para que se erga como um mundo feliz, como um mundo de regeneração. Então, muitas coisas ruins realmente vão acontecer, estão acontecendo, inclusive. Nós não passamos ainda por esse período, estamos vivendo, né? Então, essa nova situação, então, né, de todo mundo dentro das suas casas, sem poder sair, sem poder se encontrar, é uma coisa completamente nova e faz parte, sim, desse processo de limpeza que o nosso planeta está sofrendo, né? Não só com os desencarnes, mas com a nossa própria mentalidade, com a nossa atitude, com o nosso olhar diante da morte, da imortalidade da alma. Essas coisas todas fazem parte do processo de transição, do processo de limpeza do nosso planeta. Então, desde muito antes de Jesus vir à Terra, tem-se a notícia que a Terra vai ser um mundo feliz,
E a gente fica aí aguardando, porque sabe que para chegar lá temos que sofrer um pouco antes, né? Olha só o que Miranda fala pra gente. Ainda o pranto das vítimas não secaram nos olhos e os efeitos trágicos dos acontecimentos nem sequer diminuíram, e as contribuições da solidariedade eram desviadas para fins ignóbeis, enquanto os sofredores observavam a indiferença com que eram tratados, relegados à própria sorte após a tragédia que sofreram. Então, para os que ficaram, né, a situação também era muito triste. Não só aqueles que tinham desencarnado e que estavam sem entender o que aconteceu, mas para aqueles que conseguiram sobreviver à tragédia, a situação estava muito triste, porque não tinham alimentos, né, para todo mundo, não tinham mais onde morar, não tinha água potável, não tinha onde dormir, não tinha remédio para todo mundo, hospital. O pouco que vinha de fora, né, era muitas vezes desviado, algumas pessoas roubavam, então não conseguia chegar a todos. Tinha vários furtos, várias coisas muito tristes, e as pessoas que estavam lá tinham a sensação que estavam relegados à própria sorte, que ninguém se importava com eles, e as autoridades, o governo realmente agiam assim, porque foi uma coisa tão inesperada, e os valores morais muitas vezes, né, de algumas pessoas estão tão corrompidos que muitos acabam, né, ficando prejudicados. Então a situação para os encarnados que ficaram também era bem triste. As praias de diversos países do Oceano Índico estavam juncadas de cadáveres. Dezenas de milhares jaziam sob os escombros das frágeis construções destruídas. E a insensatez turística já planejava novos pacotes para outros países e lugares de lazer e perversão que não foram danificados. Então, gente, eram locais, a gente sabe que as praias ali da Indonésia, né, são praias bem conhecidas pela sua beleza. Então, elas tinham sempre vários turistas, né? E depois dessa tragédia, as praias estavam sendo domadas por dezenas de cadáveres que estavam se amontoando, estavam sendo um processo já de decomposição. Só que as empresas de turismo já faziam novos pacotes, as empresas de turismo que faziam pacotes para aquela região já faziam novos pacotes para outras regiões que não foram atingidas e vendendo a preço de promoção, sem respeitar aquele momento, sem respeitar aqueles que já tinham partido, que tinham desencarnado, tudo pensando no lucro, né, com esse intuito. Então, realmente bem triste. O espetáculo espiritual nas regiões atingidas era muito grave. De igual maneira, em razão da decomposição dos cadáveres humanos e de animais outros, e da ausência de água potável, era grande a ameaça do surgimento de epidemias, e os espíritos, brutalmente arrancados do domicílio orgânico, vagavam, perdidos e desesperados, pelas áreas onde sucumbiram, transformados em depósitos de lixo e de destroços, numa noite sem término, pesada e ameaçadora. Os gritos de desespero, os apelos de socorro, os fenômenos de imantação com outros desencarnados, entre outras coisas. Então, gente, estava uma situação tão terrível no planeta, né, naquela região ali, né, o planeta todo emitindo vibrações sobre aquele acontecimento, os espíritos sentiam, não tinha água potável, estava ali com a possibilidade de surgir novas epidemias. Então, para agravar ainda mais a situação, né, novas epidemias podiam surgir, e a espiritualidade ali, né, correndo atrás, tentando ajudar, e os espíritos que vagavam gritavam, se desesperavam, estavam muitos ainda naquele processo de afogamento que não terminava, e outros espíritos, né, que já estavam desencarnados antes do acontecimento, tentavam sugar as energias daqueles que tinham acabado de morrer. Então era uma situação assim, gente, era um verdadeiro caos. Era um verdadeiro caos. Miranda e Oscar iriam integrar uma equipe de socorro que iria agir diretamente nas regiões atingidas. E o responsável por essa caravana era alguém que tinha vivido a maior parte da sua existência anterior nessa região da Polinésia. Tratava-se do Dr. Charles, que era um médico de origem inglesa. Ele era europeu, mas tinha ido para aquela região da Polinésia para tentar colonizar, né, os indígenas. Só que, em contato com eles, ele percebeu que, na verdade, ele tinha muito era que aprender com aqueles habitantes, não ensinar nada. Então, ele passou a maior parte da sua vida lá e ele iria liderar a caravana.
Ele explica o seguinte, olha o que o Dr. Charles fala pra gente. Nosso empreendimento está dividido em duas fases. A primeira delas terá lugar na região do tsunami e a segunda na psicosfera do Brasil, preparando as mentes e os sentimentos para as encarnações especiais. Então, vamos ver grande parte do livro lá nessa região do tsunami, né? O resgate, como é que era prestado. E a outra parte do livro vai ser aqui no Brasil, onde eles vão se preparar, onde eles vão preparar, na verdade, reencarnações especiais aqui para o nosso país. Interessante. Muito bem. A caravana, gente, ela era bem eclética. E tinha, além do Miranda, que era espírita, o Ivon, que era espírita também, tinha um padre, um judeu e um muçulmano. E isso não impedia eles de terem uma linda amizade, a fraternidade reinava, porque o objetivo de todos era um só, que era fazer o bem, era ajudar o próximo. Isso não tinha problema algum serem de religiões diferentes, de crenças diversas, né? Quando a gente tá nessa vibração, a gente ignora certas coisas que são só não é só palavras, são só palavras. Um era judeu, outro católico, outro espírita. No fundo, todos acreditavam ali no mesmo Deus e queriam ajudar o mesmo próximo, que era aqueles que estavam sofrendo naquele instante. Bom, o padre, que se chamava Marcos, conhecia a região que eles iriam visitar e ele esclareceu que o choque das placas tectônicas que gerou as ondas, né, que destruíram tudo, era aguardado, né? Não foi o acaso, ninguém estava jogado assim ao léu, era uma coisa esperada. É tanto que antes do acontecimento, que aconteceu ali, né, perto do Natal, já tinha sido preparado um posto de socorro ali perto das regiões que iriam ser atingidas para facilitar o resgate dos espíritos. Então, gente, não teve nada assim de surpresa. Por mais que fosse triste a situação, a espiritualidade já sabia que iria acontecer, tratava-se de um resgate coletivo, onde as pessoas que passaram por aquilo, elas realmente tinham que passar, daquela maneira, inclusive. Curiosamente, isso o padre Marcos explicando, informou que os ocidentais em férias que se fizeram vítimas, porque, gente, além do povo que estava lá, né, os habitantes daquelas regiões, né, da Índia, da Indonésia, entre outros, tinham várias pessoas de fora, europeus, americanos, que estavam viajando para lá, porque, como eu falei, eram praias muito bonitas, era um lugar bem turístico. Então, esses que estavam lá e desencarnaram nesse fato, eles mantinham profunda ligação emocional com aquele povo e foram atraídos por forças magnéticas para resgatar, na ocasião, velhos compromissos que lhe pesavam na economia moral. Então, a espiritualidade age de uma maneira que não tem como você escapar daquilo que você está comprometido. Se você precisa desencarnar naquele desastre e fica do outro lado do planeta, você vai ser atraído para lá. É como se fosse uma força magnética mesmo. Você vai estar ali naquele momento. Você vai entrar naquele avião se aquele avião cair. E se você não tiver que desencarnar dessa maneira, você pode andar de avião todo dia, não vai acontecer nada. Então a gente só desencarna da maneira que tem que ser. E num resgate coletivo desse, não tem almas perdidas. Poxa, isso aqui não era para ter ido, foi por acidente. Não existe isso, né? A espiritualidade, ela tem todo um processo de organização. Fiquem tranquilos, tá bom? Bom, olha o que Miranda relata pra gente. Às 18 horas, encontramos-nos e após a oração pronunciada pelo Dr. Charles White, tomamos o veículo especial que nos conduziu à cidade de Sumatra, na Indonésia. A cidade tivera mais de 2/3 da sua área afetada pela inundação, pela destruição. Gente, 2/3. 2/3. Imagine 2/3 de um país. Imagine 2/3 aqui do Brasil ser atingido por água. Foi uma onda, vou te contar, viu? Uma onda grande essa daí. Então, é uma região que estava ali completamente inundada, destruída, as pessoas, né, sofrendo, encarnadas e desencarnadas, e era justamente para lá que Miranda ia com a sua caravana. A primeira onda que veio, ela matou 150 mil pessoas de uma vez. De uma vez. As próximas ondas, que foram, depois teve outras ondas, né, um pouco menores, mas também vieram.
elas estavam cheias de destroços já, cheio de pedra, de casa, de barro, destroços assim das casas, dos barcos, de árvores, e aí mataram mais um bocado, né? Mais os 50 mil que foi. Então, gente, foi assim um filme de terror. Quando veio a primeira onda, as pessoas estavam sem entender direito o que estava acontecendo, aí veio mais onda e ficou aquela insegurança total. Não tinha como pegar um carro e sair dali, estava tudo inundado, você não sabia se ia vir mais onda. Imagine um desespero, gente. Não tinha árvore grande o suficiente, gente, que conseguisse ali bloquear a onda. Gente, assim, é inimaginável o sofrimento que deve ter sido, assim, o desespero. Para aqueles que se foram e para aqueles que ficaram também. Assim, só de pensar, a gente fica assim sufocado. Deve ter sido muito difícil. De imediato começaram a chegar as contribuições internacionais. Porém, os instintos agressivos dominavam grupos de exploradores, de vadios e criminosos que se aproveitavam da oportunidade para ampliar a rapina e o terror. Então, como eu falei, chegava até comida de fora, água, mas tinha um grupo dos espertalhões, dos criminosos mesmo, que roubava tudo, roubava e vendia por um preço maior ou ficava para eles, né? As pessoas morrendo ali de fome, morrendo de sede, sem poder tomar um banho, sem poder fazer uma refeição, sem poder ligar para pedir ajuda para algum familiar, nada. Eles contavam com o auxílio do próximo e o próximo estava roubando a comida. Muito difícil. Os corpos em decomposição amontoavam-se em toda parte, após ligeira identificação de familiares e a remoção de alguns para outros lugares. Então, gente, a situação estava tão complicada que mesmo após o familiar identificar o corpo do seu ente, falar, não, esse aqui realmente é meu parente. Não tinha onde colocar o corpo. Não tinha o que fazer. Então os corpos ficavam amontoados ali, em decomposição, era um cheiro horrível. São coisas que a gente nem imagina, né, gente? A gente quando viu essa notícia na televisão, a gente nem imaginava assim os bastidores ali dessa tragédia. A gente está tendo um pouquinho de noção aqui com esse livro. Chamando-nos a atenção as fortes ligações espirituais mantidas pelos recém-desencarnados, que nem sequer se haviam dado conta da ocorrência grave. Imantados aos despojos, estorcegavam, experimentando a angústia do afogamento, as dores das pancadas produzidas pelos destroços, o desespero defluente da ignorância. Então, gente, não é porque morreu em um resgate coletivo que o espírito já vai ser imediatamente ajudado, que o espírito não vai sentir dor, não vai sofrer. A gente tem essa impressão, não, foi uma coisa rápida. Não, o avião caiu, todo mundo morre bem rápido. A gente tem essa impressão. Gente, quando a pessoa ela não está preparada para se desligar, quando ela está muito apegada ainda à matéria, à vida que ela tem, ela sofre, independente da forma de desencarne. Mesmo que a gente considere rápido, o sofrimento para ela está ali, os espíritos nessa situação que não tinham preparo, que estavam defluentes da ignorância, como ele coloca aqui, estavam ali no processo de afogamento, não conseguiam ar para respirar, dias e dias afogando. Vocês conseguem imaginar isso? Dias e dias afogando, sem saber que já morreram. Então, é importante esse preparo para todos nós. Nós espíritas, então, que sempre falamos disso, da vida após a morte, estamos preparados quando chegar a nossa hora? Vamos dar trabalho? Vamos ficar apegados aqui ao que a gente tem, aos nossos entes queridos? Tudo isso pode atrapalhar no nosso resgate, pode atrapalhar e muito. Então, esses espíritos estavam ali experimentando uma grande angústia. O Dr. White, ele caminhou entre os muitos destroços e cadáveres na direção de um grupo de desencarnados que fazia Miranda recordar uma alcateia de lobos famintos disputando os despojos de presas mortas. Era como se fosse um monte de lobo, um monte de animal disputando um pedaço de carne. Só que, na verdade, eram espíritos desencarnados que estavam ali disputando a energia vital dos recém-desencarnados. No chão estirado estavam os que tinham morrido ali na tragédia. E ao redor, espíritos que já tinham desencarnado há mais tempo, sugando as energias e disputando, brigando igual um monte de lobo faminto. Uma cena triste de se ver. Triste.
Assim, é uma situação assim, comovedora mesmo. Porque a pessoa desencarna repentinamente, muitas vezes está sofrendo ainda as consequências daquilo, nem consegue se dar conta do que está acontecendo, tem um espírito em cima dela sugando energia, ela não sabe nem o que está. Triste, gente, triste assim. Visando o auxílio a esses irmãos que sofriam essa vampirização, a equipe de Miranda começa a agir. Então tem um deles que era muçulmano e ele começa a orar de uma forma bem enérgica, assim, com passagens que os muçulmanos conheciam. Aquela região atingida, a grande maioria da população era muçulmana, inclusive. E ele começa a orar de uma maneira bem... Ele tinha um magnetismo, né? Então, os que estavam ali, aqueles espíritos vampiros, começaram a prestar atenção. Os espíritos que estavam ali sendo vampirizados começaram a prestar atenção também. E orando. Esse muçulmano orando. Ele estava vestido com a túnica, com tudo. O padre vai até uma daquelas vítimas e segura a mão num gesto bem fraternal. E todos ficam assim, estáticos. Um dos vampiros, que tinha uma atitude mais odienta, mais furiosa, se levanta e incita os outros a atacar a equipe. Começa a falar um monte de besteira, fala, vamos atacá-los, vocês não mandam aqui. Só que os demais estavam assim, paralisados. Imitando aquela atitude do padre, os demais membros da caravana foram até as vítimas, seguraram a mão delas e foram fazendo um processo de separação do perispírito do corpo, através principalmente daquele cordão coronário. Gente, eu tô riscada aqui, ó. Agora que eu tô reparando foi minha filhinha que tava brincando, ela acabou me riscando. Reparem não. Mas bom, então essa região aqui, né, coronária, que tem aquele fio mais, o último fio a ser soltado, vamos colocar assim, né? O último fio que se desliga quando nós estamos em um processo de desencarne. Então eles estavam fazendo um processo, né, nesse fio, para as vítimas que lá estavam, para que elas se desligassem do corpo de vez e conseguissem receber o auxílio. Né? Então, aos pouquinhos, aqueles espíritos vampiros vão se afastando, vão procurando outras vítimas ali para eles sugar energias. Olha só o que Miranda fala pra gente. Não existem violências nas leis de amor, sendo necessário qualquer forma de identificação entre aqueles que necessitam e que se predispõem a ajudá-los. Então, gente, se uma pessoa não quer receber ajuda, tá lá sofrendo. A espiritualidade vem, mas ela não quer receber ajuda, eles não vão obrigá-la a receber. Não existe violência nas leis do amor. Como eu falei, eu vou repetir, vou frisar, nós temos a impressão de que quando acontece um desencarne coletivo, as pessoas são ajudadas assim imediatamente e elas não sofrem porque foi um resgate coletivo. Não. Vai partir muito de cada um. A espiritualidade está lá, como ela sempre está. Independente de ser um desencarne coletivo ou não, a espiritualidade sempre está lá. Agora, e nós? Estamos ali dispostos a receber ajuda, a nos desvincularmos ali da matéria? Depende muito de nós. Depende de nós. Exclusivamente de nós. Então, quando eles se deparavam com um espírito que não queria ajuda, que não aceitava a situação, que estava rebelde, eles não podiam obrigá-la a sair daquela situação. Mesmo que era para acontecer, foi um desencarne coletivo, aquela pessoa concordou com aquilo em espírito. Se não teve uma preparação durante a existência, não vai adiantar. Nós temos que nos preparar durante toda a nossa vida, gente, para a morte. Sabiam disso? Creem nisso? Pois creem. É verdade esse bilhete, é verdade. Eis porque, não poucas vezes, o sofrimento ainda é a melhor psicoterapia de que a vida se utiliza para despertar os dementados pelo prazer e os aficionados na crueldade. Então, gente, muitas vezes nós precisamos sofrer
e depois sofrer, e depois sofrer mais, para que a gente acorde. Então, aquelas pessoas que estavam naquela situação, que não queriam receber ajuda no primeiro momento, precisariam um pouquinho mais de estrada, de sofrimento, de dor, para perceber o que tinha acontecido, não se revoltar contra as leis de Deus e receber o auxílio, né? E Miranda vai relatar um caso que eu fiquei até bem mexida, assim, quando eu li, né? Eu fiquei bem sentida, porque ele vê uma mãe com a sua filhinha no colo e ela mentalmente consegue transmitir tudo o que tinha acontecido. Ela tenta chegar na parte de cima da casa com a filhinha no colo, só que a onda não deixa, né? A onda chega antes. E elas são imprensadas assim nas vigas da casa e o corpo das duas é destroçado. Destroçado, assim. E ela tá ali em espírito ainda sofrendo muito, segurando a filhinha, com o corpo assim completamente, né? Muito ligado ao corpo que está todo destruído, só tá os frangalhos, não tem mais nada, né? Ficou completamente despedaçado. E aí ela não parava de gritar, pedindo socorro, ela acreditava ainda que estava viva e segurando assim a filhinha. É triste assim a cena. Eu fico imaginando assim, você tentando salvar o seu filho e não conseguir. E quando eu li, eu fiquei sentida, assim, sabe? Eu fiquei bem mexida, por mais que a gente saiba que a espiritualidade está lá, que era para ser, a gente vê essas histórias, a gente fica pensando no sofrimento do outro, né? Não tem como não se comover, não ter compaixão. E lá estava essa mulher com a filhinha no colo. A filha estava lá também, estava mais quietinha, mas estava lá. E a espiritualidade se aproxima e pela mente mesmo eles se comunicam, porque tem até a barreira ali da linguagem, mas o nosso pensamento é um só, então eles se comunicam através ali do pensamento com ela, tentando acalmá-la, falando que ela precisava ficar tranquila para poder auxiliar, que o pior já tinha passado, que ela já tinha desencarnado e que agora ela precisava ficar bem para poder cuidar da filha, para poder receber o restante dos familiares. E aí ela, fitando a filhinha, percebeu que ela precisava se acalmar para ter controle da situação e fazer tudo aquilo que eles falavam, né? Recomeçar. Então, pela filha, ela se acalma e acompanha eles até o local próprio, né, de socorro. A criancinha tá bem tranquila, num toque assim de Miranda, ela já dorme, já é levada para receber o auxílio, e a mãe também, né? Isso foi um dos casos. Aí Miranda vai falar para a gente o seguinte também. Ainda não víramos tudo de que a natureza humana é capaz, enquanto lhes predominam as forças brutais do primarismo. Ele achou que tinha visto de tudo que a humanidade podia fazer, até presenciar essa cena que a gente vai narrar agora. Estávamos firmes no trabalho quando alguns indivíduos, ainda reencarnados, começaram a remover os corpos sem qualquer consideração, aproveitando-se das sombras terríveis da noite. E aí o Dr. White explica o seguinte: trata-se de assaltantes de cadáveres que os estão vasculhando em busca de qualquer coisa de valor, considerando-se que a morte os surpreendeu no momento de atividade normal, sem prévio aviso. Então, gente, pessoas encarnadas aproveitando o momento ali da noite para ir até o local, mexer nos corpos que já estavam em decomposição. O cheiro estava tão ruim que eles precisavam beber antes para poder aguentar. E ainda assim, sem consideração nenhuma, vasculhando os bolsos, vasculhando o corpo da pessoa em busca de dinheiro, em busca de anéis, de objetos de valor, para ficar para eles, para vender, para ter algum lucro na dor do outro. Sem nenhuma consideração, assim, uma falta de respeito, uma falta de empatia, uma falta de humanidade. É uma falta de humanidade total. Então a espiritualidade vendo aquilo ali ficou em choque, né? Assim, Miranda ficou assim, surpreso até onde ia a falta de consideração com o próximo. Eles lá trabalhando e vendo essa situação triste, né? Assim,
Isso acontece muito, né? Muita gente não respeita ali a dor do outro, muita gente faz coisas terríveis, né? Com corpos, coisas que a gente tem notícias, né? Enfim, que não vale nem a pena relatar aqui, não é o caso aqui do nosso estudo, né? Mas enfim, então esse é o nosso capítulo. Ó, já passou para o 5, eu nem tinha visto. Olha, que momento que passou para o capítulo 5. Quando chega às 18 horas, que eles se encontravam e para partir lá para a região da Sumatra. Nessa parte a gente já entrou no capítulo 5, novas experiências. Capítulos curtos, né? Nós já estudamos eles dois. Ó, muito bom. Beleza. Então, olha só, 30 minutos de aula, joia. Então, tá um bom tempo. Mas quando eu perceber que dá pra gente emendar aí com 3 e ficar aí nos 40 minutos, eu vou fazer isso também. Tá bom? Hoje não deu, porque foi aquela correria que eu já relatei para vocês, né? Mas já tá valendo, já tivemos aqui a nossa aula da semana. Semana que vem estaremos juntos para continuar aí o capítulo 6, 7 e talvez o capítulo 8. Não deixem de ler, porque quando a gente lê, fica mais gravado aí na nossa mente. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida podem me procurar, podem mandar uma mensagem. Se você acompanha aí os nossos vídeos e não está no grupo ainda, que nós temos um grupo, né? Só com pessoas que estão estudando aí, fale aqui conosco. Vou sempre tentar deixar aí o meu e-mail no finalzinho na descrição aqui do vídeo, para vocês entrarem em contato sempre que precisar. Tá certo, então? Então é isso. Bom estudo para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu tenho que pausar aqui, gente. Pausar. Ó, agora sim, agora vai, vamos de novo. Então, até a próxima, se Deus quiser.